Hoje no Fala Saúde vamos tirar suas dúvidas sobre presbiopia ou vista cansada, como é mais conhecido esse problema de visão que causa uma dificuldade em ver de perto. Quem esclarece todas as suas dúvidas aí de casa é o médico oftalmologista, doutor Ricardo Mouto. Obrigada pela presença, doutor. Já tem muita gente perguntando, querendo entender melhor se está sofrendo desse problema. A Rosa de Fátima, lá do bairro Coqueiro, diz que fez já uma cirurgia para retirada da chamada carne crescida, mas diz que agora os olhos ficaram com uma secreção. Está com a vista cansada, ela fala. O que ela pode fazer nesse caso? Será que ela está realmente com a vista cansada? O que define esse problema, doutor? Boa tarde a todos. Primeiramente, como esclarecimento, a presbiopia, na verdade, que é popularmente conhecida como vista cansada, ela é a dificuldade para perto relacionada ao envelhecimento que é natural. Na faixa dos 40 anos, ou um pouco menos, ou às vezes um pouco mais, a pessoa vai desenvolvendo essa dificuldade. Outras dificuldades anteriores a isso já não são, na verdade, a presbiopia. Não é exatamente a vista cansada, são outras alterações. Pode ser necessidade de óculos, pode ser a pessoa também não está tendo um bom hábito de leitura com uma iluminação adequada. São várias outras situações que não exatamente a presbiopia. Em relação a esse caso, ela vem apresentando secreções após cirurgia de pterígio. Isso. Ela tem que ser avaliada. Ela não relata quanto tempo tem a cirurgia. Não falou. Ela só diz que depois os olhos ficaram com muita secreção e agora ela diz que estão bem com a vista cansada. Aí tem que ser avaliado. O ideal é que ela volte com o oftalmologista que realizou a cirurgia. Vai se ver, pode estar ocorrendo por exemplo, a chamada recidiva, o nome técnico, ou seja, o pterígio pode estar voltando, ou pode estar tendo uma infecção. Entendeu? A dificuldade visual pode ter relação ou não com a cirurgia. Ela pode já ter um grau que não estava sendo corrigido, com óculos adequadamente. Pode ser as duas coisas ou uma delas. A Milene Amador, lá de Mosqueiro, diz que não consegue andar no sol, olhando normalmente. Nesses casos, geralmente, ela sente muita dor ao redor dos olhos. Ela pergunta, pode ser vista cansada? Bem, aí a dificuldade com o sol não necessariamente pode ter essa necessidade do óculos, como eu expliquei, que pode ocorrer mesmo na pessoa, claro, na pessoa desde criança já pode apresentar. Não necessariamente. A dificuldade com o sol ainda mais no verão, agora o sol muito intenso, é natural, em certo sentido. Agora o ideal realmente é passar a avaliação. Ela pode ter uma sensibilidade à luz, que pode ser controlada com óculos que chama de lentes fotossensíveis, né, que escureçam com o sol, o uso de óculos escuros adequados. Ou pode ter necessidade do óculos, de grau, entendeu? Ou pode ser realmente só a sensibilidade, uma coisa ou outra. Realmente, para chegar à conclusão, é com a avaliação do oftalmologista. O Antônio Marcos, lá de Marituba, diz que os olhos coçam muito, tem dificuldade de enxergar de perto e às vezes também ficam ardendo. Ele pergunta se podem ser sintomas de vista cansada. Aí eles não relatam a idade, né? Pois é importante por causa disso, né? A partir dos 40, um 40 pouquinho anos antes. Normalmente a gente até brinca na E com os oftalmologia jovens, que não tem como doutor, uma pessoa isso esconder tem a acontecido, idade. por exemplo, eu andei lendo e muitos jovens, pelo uso excessivo de computador, tablet e celular, ou seja, alguns começaram a apresentar já uma dificuldade de enxergar de perto. Pode ser chamado também da presbiopia ou é um outro problema? É um outro problema. A presbiopia é especificamente relacionada à idade, relacionada ao envelhecimento, né? Esse prefixo de presbiopia é relacionado, realmente indica isso. A pessoa mais velha, de presbiopia, né? No caso, quais são os sintomas da vista cansada? Ou seja, essa ardência, além da dificuldade de enxergar de perto, tem essa ardência, coceira nos olhos ou só a dificuldade? Pode ocorrer, a dificuldade visual pode estar relacionada ocorrer juntamente com a coceira, com a ardência, entendeu? Ou não, pode ocorrer separadamente. Outras causas também levam a isso. Pois é, a Nara, como a blefarite. A Nara, aqui lá da Marambá, ela quer saber se ler livros com as letras muito pequenas pode causar problemas de vista cansada. Os livros, em geral, eles têm um tamanho mínimo de letra, que é até padrão internacional. Agora, alguns livros, eles abusam no tamanho da letra, realmente. São letras muito pequenas, que não são as letras ideais para a leitura. Entendeu? Existe um padrão mínimo para o tamanho da letra. Por exemplo, em relação, às bulas, elas são muito pequenas. Embora tenha mudado, isso tem mudado já, as bulas têm aumentado o tamanho, mas as bulas antigas eram letras muito pequenas, que eram só para uma leitura mais rápida, né? Não para aquela leitura mais prolongada. E aquela pessoa só que acha que não tem, já passou por uma avaliação médica, não tem o problema de visão, mas ela
não quer forçar a visão numa letra pequena. É aconselhável usar, por exemplo, lupa? A gente vê algumas pessoas que utilizam, os mais antigos principalmente. É aconselhável isso para poupar a visão? Pode usar, mas o aconselhável, primeiramente, é fazer consulta oftalmológica, ver se tem alguma necessidade de óculos, né, que chama de ametropia, né, ou outra alteração ocular, não só essa. A lupa, eventualmente, mas o ideal realmente é evitar usar, para você não criar já aquele hábito e criar até uma dependência da lupa, é usar o mínimo. Evitar, na verdade, é melhor. O Ricardo de Batista Campos pergunta se utilizar o celular com a luz ambiente apagada pode causar problema de vista cansada. O celular, não é recomendável a leitura, se a pessoa for agora fazer uma leitura, mesmo com o celular, mais prolongada, aí já é recomendável ter alguma luz ambiente para dar um conforto visual. Mas leituras rápidas de WhatsApp, de mensagens, SMS... E usar qual nível de luz do celular, doutor? Aquele máximo, médio ou mínimo? Não, máximo não, que realmente leva a um desconforto visual. É bom uma cor que vai muito uma intensidade de luz, né, que vai muito de pessoa para pessoa, a pessoa pode regular no próprio celular aquilo que fica incomoda, mais confortável. Tá certo, daqui a pouco a gente volta, tem mais perguntas para fazer. Olha só, doutor Ricardo vai continuar com a gente. Você pode ainda mandar sua pergunta sobre vista cansada, jl1@tvliberal.com.br ou 999430001. E você também participa pelo aplicativo de celular, o Você na TV Liberal. Fala Saúde hoje, tira suas dúvidas sobre presbiopia ou vista cansada. A gente recebe aqui o médico oftalmologista, doutor Ricardo Mouta, que continua respondendo a sua pergunta. O Teodoro Pimentel, doutor, de Palestina do Pará, diz que os olhos lacrimejam e ardem bastante. E às vezes ele costuma ver pontinhos quando fecha os olhos. Pode ser vista cansada, é isso? Pode, mas essas manchas já não têm relação com a vista cansada, né? Não tem relação com a presbiopia. Com o exame oftalmológico se chegaria à conclusão, né? Tem muitas outras causas que levariam a isso. O que pode ser para ele saber e procurar ajuda médica? Uma carne crescida pode causar, ele pode apresentar o chamado olho seco, pode apresentar blefarítica, uma inflamação na margem das pálpebras. Então é importante procurar ajuda médica. É só com uma avaliação com o oftalmologista mesmo. Natice do Tapanã diz que tem dor nos olhos, o problema se acentua quando ela fica cansada ou estressada. Isso pode ter relação com vista cansada? A vista cansada, ela não tem relação com a pessoa estar estressada ou nervosa. Não, ela fica o tempo todo, independente do estado emocional. Então, o fato de estar estressada não causa, não. Aí tem que... O senhor trouxe aqui uma demonstração só para as pessoas entenderem melhor o que caracteriza essa vista cansada. É o desgaste, né, doutor? Ou seja, popularmente conhecido como desgaste. Alguma coisa falha, essa falha é justamente a presbiopia. Eu posso mostrar aqui nesse desenhinho, onde se tem um corte do olho. O olho tem um formato mais ou menos esférico. Então, seccionando ele ao centro, para comparar assim, como se fosse uma laranja, cortando no meio. Então, você tem aqui na parte da frente a córnea, e interiormente uma lente chamada cristalino. É essa lente que entra na gênese da presbiopia. Ela, com o passar dos anos, ela vai enrijecendo, entendeu? E a musculatura que move ela, porque essa lente ela larga e diminui, alarga e diminui. Então, com o passar dos anos, vai ficando mais difícil para essa musculatura que alarga e diminui ela, que o alargar e o diminuir exatamente é a acomodação. Fica mais difícil ocorrer isso, vai aos poucos se instalando até chegar ao ponto de ter que usar óculos para corrigir. O Ney, lá de Ananindeua, ele diz que quando ele está lendo, no começo da leitura, ele até enxerga bem, mas depois começa a ficar tudo embaçado e não volta mais ao normal. O que pode ser isso? Pode ser a vista cansada? Pode ser vista cansada, pode ser também outras alterações. A pessoa apresentar só vista cansada, pode ocorrer, sim, mas normalmente outras alterações ela apresenta, miopia, hipermetropia, astigmatismo, entendeu? Então, não necessariamente só presbiopia, mas pode também ser. O Raimundo, lá de Igarapeaçu, gostaria de saber por que, quando ele começa a ler, ele vai afastando o livro para conseguir enxergar. Essa é uma característica... Esse é um clássico, se ele realmente estiver nessa faixa etária, que às vezes... pode ocorrer até desenvolver um pouco antes, 36 anos já começar a desenvolver. Ai, doutor, isso é característico. Estou nessa família. Deixa eu lhe falar, qual é a distância que a gente fala assim, olha, aqui realmente, porque você começa a ler normal o quê? Essa distância, aí vai afastando, vai...
Como é? Quando o braço já não aguenta mais, ali já realmente está instalada a vista cansada, é isso? Ela vai se instalando aos poucos, como eu expliquei, porque esse enrijecimento da lente intraocular, chamada cristalina, vai se instalando com o passar dos anos, na verdade, desde a infância. É uma coisa bem lenta, muito lenta, aí vai se agravando depois dos 35, essa faixa. Então, vai se instalando aos poucos. A leitura ideal é na faixa de 33 centímetros. Tá. Então, a pessoa que já está com essa dificuldade, já próximo dos 40 anos, ou passando um pouco, se for o caso, ela pode ir afastando, mas ela é bom consultar o oftalmologista, porque vai chegar um momento que ela vai ter que usar o óculos. Mas ela pode ainda ficar um tempo sem precisar do óculos. E é só o óculos que corrige esse problema? Tem também outras alternativas, seria a lente de contato, que não necessitaria dos óculos, e cirurgia também, que aí, dependendo de cada caso, né, o oftalmologista vai avaliar e indicar. A Bárbara, lá de Coaraci, ela também mandou pergunta: crianças que jogam videogame podem desenvolver esse problema da vista cansada mais cedo do que as outras normalmente? Pode, assim, mas embora isso vai se desenvolver a ponto de ter que usar o óculos para a presbiopia já próximo dos 40 anos. Mas o excesso de atividades que levem realmente a usar demais esse mecanismo que eu falei, da questão da contração dessa lente, do cristalino, isso pode adiantar um pouco a instalação da presbiopia. O ideal é ter uma quantidade máxima de dias, de horário por dia, dedicado a essas atividades. O que é saudável, então, para a gente informar bem nosso telespectador? Seria mais ou menos 2 horas por dia. O ideal, eu sei que é difícil, né? Que hoje em dia tudo mas é distribuído durante o dia, né? Não ficar direto, né? O Glauber Rocha, da Cidade Velha, perguntando se pessoas com menos de 40 anos de idade podem ter a vista cansada. Podem, Glauber, podem ter, se o doutor acabou de falar. A gente vai continuar nossa conversa, doutor, daqui a pouco no G1 Pará. E você aí também vai assistir, a partir das 2 horas da tarde, a continuação dessa entrevista. Então, se a sua pergunta não foi feita aqui, fique ligado porque ela vai no G1 Pará. E você também escolhe o assunto da próxima quarta-feira: insônia ou hepatite. São problemas que afetam muito a gente. E qual você quer que sejam feitas? A gente traz um especialista, um médico especialista, para responder a sua pergunta aqui no estúdio. Vá no G1 Pará e vote. Basta acessar o endereço www.g1.com.br/Pará.